Carol, que legal. Bom ver vocês aí. Eu vou chamar a Charlize, a gente vai se apresentando, né? Vamos lá, Charlize. Oi, Dercy! Oi, Tar, tudo bem? Tudo Sua mãe bem? entrou aí, Ai, sua por isso você falou mãezinha falou Dercília. Eu com falei, você. nossa, eu tô muito parecida com a minha mãe mesmo. Ah, que legal! A Tainá, Camila, que legal, meninas. Que bom ver vocês aí. A Charlize é filha de uma amiga minha muito querida, né? Uma amiga lá do hospital, e eu conheci a Charlize quando a Charlize, na verdade, era uma menina ainda, né, Charlize? Sim, Muito legal. A gente vai relembrar um pouquinho da sua história, né, Charlize? sim. E falar um pouquinho da sua experiência. E vamos colocar aqui hoje um pouquinho da importância da doula, né? E tem muita mãe que às vezes desconhece isso. E a gente vai contar aí como é que nasceu essa sua vontade de ser doula, né? Então, meninas, eu vou apresentar aqui. Então, eu hoje convidei a Charlize. A Charlize é uma doula, atende aqui em Cascavel. Depois ela vai contar um pouquinho do trabalho dela. Charlize é a mãe da Manu. Agora está vindo mais um bebezinho, né, Charlize? Está Sim. grávida. E aí a Charlize aceitou com muito carinho participar dessa nossa live. E a gente vai conversar um pouquinho de tudo aí, né? Um pouquinho do trabalho dela e um pouquinho também do processo de amamentação que a Charlize viveu, que foi bem legal, né, Charlize? É, Uma experiência bem rica. foi. Posso se apresentar então? Então, vamos lá. Pode, vou deixar a Charlize se apresentar, né? E a Charlize, depois a gente vai conversando aí, seguindo a nossa fala, nosso caminhar. Então, se bem que a Anne já falou tudo, mas eu sou a Charlize, sou doula, sou consultora em amamentação, participo da equipe de doulas do grupo Bem Gestar, mãe da Manuela e de uma bebezinha que tá vindo. Tô de 5 semanas já. 5 meses, semanas. Tô de 5 meses já. É que a gente Já está fala tudo em adiantadinho. semanas, e quando a gente vai falar em meses, eu me perco um pouco, né? Porque a fase do bebê, Aham. assim, a gente sempre trabalha em semanas, né? É verdade, Char. E às vezes, assim, algumas mães, né, preferem falar em meses. Mas hoje a maioria, né, das mães já estão muito habituadas a falar em Fala- semanas, né? É, Então, a ainda tem gente já gente que vê me que hoje vai. pergunta, fala pra mim meses que eu acho que eu entendo melhor. Daí, geralmente, eu falo meses, né, pra quem não tá muito. Mas quem é mãe sabe que é semanas que conta mesmo. Aham, exatamente. Até porque os meses, né, depois que a gente vê a questão das semanas, a gente fica assim, né? Nossa, mas se eu estou com 9 meses, não está na hora de nascer, não, mas eu entrei no 9 meses, não é verdade? Então é Sim. mais isso. É, que legal, Charlize. Então, conta para nós aí quando é que nasceu esse seu desejo de atuar, de conhecer o mundo das doulas, né? E de partir, na verdade, para esse trabalho que é tão bacana, tão bonito, e contar um pouquinho da experiência, né? Desse processo, né? De ser mãe e daí partir para o outro lado, que é cuidar de outras mães, né? Sim. Então, eu vou falando e daí você vai me interrompendo, porque senão a gente vai falando, falando. Ah, Então, tudo começou, na verdade, o desejo mesmo de ser doula é, veio após o nascimento da Manuela. Mas já fazia uns 2 anos que eu já sabia absolutamente tudo sobre a humanização, sobre parto. Eu já estava pesquisando muito, amamentação muito. E aí eu engravidei da Manu e tudo isso aflorou muito mais. Mas assim,
eu pensava, será que eu gosto do atendimento? Eu gosto de atender? Como é que é, né? Mas eu não pensava em ser doula, nem consultora de amamentação. Eu não pensava, né? Eu estava pensando em trazer os conhecimentos para mim, né? Para minha experiência, para que eu passasse por uma experiência da melhor forma possível. Aí, como o assunto hoje é amamentação, eu vou falar mais da amamentação, então, né? É, eu fui, eu fiz todos os cursos que eu podia fazer, seja na internet, no banco de leite Canelise, sempre estava, me informei sobre tudo, né? O principal. E aí a Manuela nasceu, né? E por mais que eu tenha estudado e por mais que eu tenha, né, me dedicado tanto, eu sabia tudo, né, na teoria, mas na prática, a prática é muito diferente. As mães que passam por um trabalho de parto normal, não que não vai acontecer, né, Anne? Geralmente vai ter alguma certa dificuldade, não é uma coisa instintiva, como muita gente fala, uma coisa supernatural, como muita gente fala, né? Muitas vezes é um Uhum. processo aprendido, tanto do bebê, que acabou de nascer, quanto a gente, né, se descobrindo mãe, tendo que amamentar e tudo mais. Então, as mães que passam por uma cesariana têm, eu acho que, vamos dizer, uns 5 vezes mais dificuldade do que uma mãe que teve um trabalho de parto normal. Por quê? Quando o bebê nasce, né, ali, logo já vem com a mãe já está disposta, já levanta, já toma banho, já faz as coisas, mas vai precisar de ajuda, com certeza. A mãe que passa por uma cesariana é totalmente diferente, porque ela precisa ficar por um tempo de recuperação. Vem uma outra pessoa, pluga o neném de qualquer jeito no seu peito. Você não consegue erguer cabeça. Isso, né, quando a gente pede para o bebê vir logo de imediato. Mas, às vezes, fica Quando você afastado um tem tempo, né? contato. É. E aí que tudo meio que começa a dar errado, né? Então, na minha experiência, É. foi que eu entrei em trabalho de parto, eu me preparei para um parto natural, mas a minha bebê estava sentada, eu já estava com 10 dias de dilatação, um pezinho nascendo e tudo mais, e a gente precisou ir para uma cesariana. Eu tive uma cesariana com muito respeito, o médico, ele acolheu todas as minhas decisões, né, já me conhecia, já sabia o que eu queria, o que eu não queria, e eu pedi então que a minha filha viesse, é, né, que ela fosse amamentada e ficasse comigo ali na primeira hora. Que a gente sabe que é tão importante esse contato na primeira hora, que é onde o bebê está mais ativo, mais esperto e tudo mais. E assim, eu tive a vantagem porque eu esperei a minha filha, né, dar os sinais que ela queria nascer. Então, eu sabia que ela estava pronta, eu sabia que aquele era o dia, né? Então, essa é uma vantagem grande que nós tivemos. Porém, Uhum. foi justamente isso que aconteceu. A gente tá lá deitado, não mexe daqui para baixo, a enfermeira colocou ela aqui, ela ficou 2 horas mamando errado no meu peito, e mais 2 horas mamando errado no outro peito. No fim da noite, meu peito já estava uma florzinha. Foi muito assim de imediato que aconteceu. E a partir Rápido. dali eu já comecei a sentir muita, muita dor, muita dor. No outro dia já estava insuportável. Eu tentava arrumar pega, eu tentava arrumar ela mamava lindamente, sugava assim, mas alguma coisa, Hum. né? Na verdade, ali logo no início ficou pegando errado, então já deu problema. E aí que foi que começou todos os meus desafios, que graças a Deus que eu me informei, graças a Deus que eu fui atrás, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse toda a informação que eu tinha, né, que eu busquei, eu teria desistido logo ali nos primeiros dias. Isso é bem importante, né, Charlize? A gente hoje vê realmente o quanto, né, o preparo do peito na gravidez é informação. Então, as mães sempre perguntam, né, para a gente, você como doula também orientando elas, mas Charlize, o que eu posso fazer? Annelise, o que eu posso fazer para preparar meu peito, né? Nada. E a gente realmente sabe que não existe nada
né, de anatômico e de nada de técnica que a gente possa fazer nesse momento da gravidez que vai ajudar a fazer com que o nosso bebê não machuque o peito lá no momento da cesárea. E eu acho que é aí que entra uma coisa fundamental, né, Charlize? Essa orientação, então, né, participar. A Charlize foi no banco de leite, na época a gente podia estar fazendo as palestras lá, Sim, agora a gente está tentando fazer esse trabalho aqui, né, sim. orientar um pouco as mães pelas lives, né, eu acho que já é válido. Eu acho que é importante a gente lembrar assim, que a 80% da amamentação, assim como o parto, né, acontece primeiro aqui. Então, assim, é na nossa cabeça, é o nosso preparo, né? E ainda assim, né, Charlize, é na prática que realmente a gente vai vivenciar os desafios, como você falou. E uma coisa que eu acho que é bem legal, que é importante a gente falar aqui, né, Charlize, lá na sala de parto, o quanto seria importante que a gente tivesse alguém com um pouco mais de preparo para nos auxiliar nesse momento. Você vê, né? Apesar de toda a sua informação, a cesárea se limitava, né? Trazia uma limitação e você acabou aí já começando, né? Com uma fissura na primeira mamada. Então, quanto é importante isso? E aí que a gente vê o papel da doula, das enfermeiras obstetras, né? E, Exatamente. assim, realmente são pessoas que têm um conhecimento que podem estar ajudando a gente nesse momento, né? Porque os profissionais que atuam com o parto, eles são focados com o parto. É raro você ver um profissional que entende realmente da amamentação e dessa importância, né, Anne? Então, assim, eles sabem, tem que colocar o bebê mamar, mas não explica para a mãe como é essa posição, que posição que ela tem que estar, o que que ela tem que avaliar ali na boquinha do bebê, os barulhos, né? E assim, eles às vezes nem é por falta de vontade, pela rotina do dia a dia. Por exemplo, o hospital que a Anne trabalha é um hospital fantástico, porque ele faz essa educação continuada, né? É um hospital que é a favor da amamentação, da humanização, né? É para ser, pelo menos, né, Anne? Para Mas, ser, nós estamos lutando para isso. a maioria não acontece isso, né? Na verdade, até para o parto, muitas coisas acontecem que já não é mais para acontecer, né? Então, a amamentação acaba ficando realmente de escanteio. E isso que você falou sobre alguém ali com esse preparo, olha, a doula, ela vem para isso, para dar esse suporte, para dar toda essa informação. Como você falou, mesmo eu tendo toda a informação, aconteceu comigo. Ninguém tá livre, né? Que pena. Se eu tivesse tudo aquilo e eu, né, amamentasse lindamente. Então eu ia no banco de leite de manhã e à tarde. Se abrisse à noite eu estaria no banco de leite também. Porque à noite é onde o bicho pega de verdade, né? Porque você tá com a privação do sono, você tá com o bebezinho ali mamando um piercing de mamilo, teu peito tá doendo, aí você tem que fazer ordenha, tem que fazer ordenha, deu peito em pedra. Aí você não consegue tirar direito porque tá com machucado. Não pode usar a maquininha porque tá com o peito machucado, né? E então, assim, tudo isso aconteceu, eu tive a mastite, né? Tive mastite, tinha muita produção de leite. Também tive cândida mamária, porque eu manusei, por mais que eu higienizasse as mãos, mas eu manipulava demais o meu peito, porque minha produção era tão grande que eu tinha que eu tinha que ficar 24 horas mexendo no meu peito, tanto que chegou um momento que eu não aguentava mais mexer no meu peito. E além disso, né, Charlize, não é só questão da higiene, mas a gente sabe que baixa a imunidade, Sim, se a gente tem uma candidíase de repetição, né, então normalmente é muito mais fácil a gente acabar tendo uma infecção por cândida também no mamilo, né? Então tem que lembrar disso. E assim, a fase desse momento da posadura realmente é muito complicado, né? Então, eu vejo que, como a Charlize falou, muitas mães falam, não tem uma cama para ficar à noite no banco de leite. Então, né, o banco de leite atende só trabalho durante o dia. Alguém perguntou aonde qual hospital, né? Eu trabalho no Hospital Universitário em Cascavel, né?
Nós somos o Hospital Amigo da Criança, por isso a Charlize falou, a gente é um hospital que apoia a amamentação. Então, a gente tem, na verdade, muito focado que o bebê saia realmente mamando de lá do hospital. E a gente gostaria que, assim, que todas as instituições, né, tivessem um olhar voltado realmente para a mãe e para o bebê nesse sentido, né? Ali, Charlize, olha só, uma das meninas perguntando, duas perguntinhas, Charlize, vamos responder para elas. Eu vou deixar você responder. Uma delas perguntou: 32 semanas e eu ainda não tenho leite, né? Não tenho presença de pré-colostro, né? Vamos contar um pouquinho para elas disso, né? A gente precisa lembrar que cada um é um, né? Então, vamos falar para elas. Então, com 32 semanas, você nem deve estar se preocupando com leite no seu peito, nem deve estar apertando, estimulando, mexendo no seu peito. Nessa fase, acho que você deveria, né, a mulher acho que está mais focada tipo, no parto e tudo mais, porque o leite, ele só vai acontecer, ele só vai descer mesmo depois que o bebê nascer. O colosso, ele pode ir um pouquinho antes, né, Anne? Mas algumas mulheres conseguem ver, vai pingar um pouquinho, mas assim, difícil, a maioria das mulheres nem vai perceber. Tanto que às vezes o bebê nasce e elas falam, meu Deus, mas eu ainda não tenho leite. E, na verdade, já tem o colostro, tá tudo ali bonitinho. Porque é só quando o bebê nasce que tudo começa a acontecer. Tudo que estava bloqueado de hormônio, esses hormônios liberam para esse colostro vir, para esse leitinho descer, para dar tudo certo. Então, com 32 semanas, tá tudo bem. A gente não vai nem se preocupar depois que o bebê nascer, porque a gente tem que ter na nossa cabeça, que é uma coisa assim que para mim foi fundamental, a informação, mas a gente acreditar que a gente é capaz, que o nosso organismo, que Deus, ele não ia dar 2 seios pra gente, pra nada, pra gente não conseguir amamentar nossos filhos, não é verdade? Então a gente nem se preocupa com isso, deixa o bebê nascer, se você não tem nem alguma doença, cirurgia de mama, alguma coisa assim, né, Anne, que a Anne pode falar mais, que ela é doutora, mas não precisa se preocupar ainda, está muito cedo. Estude muito sobre a amamentação, né? O pós, quando o bebê nascer. E agora tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí. E assim, esse momento tem que ser leve. As mães têm que ir se informando e curtindo a gravidez mesmo, se preparando para esse primeiro processo que é dar à luz, é o nascimento, né? Essa espera desse bebê está chegando. Então, assim, o leite, meninas, está sendo preparado, fiquem tranquilos, como a Charlize falou. Mesmo que a gente não esteja vendo, ele está ali, né? Então, a natureza é muito sábia, ela não vai fazer em mim e na Charlize, não, né? Nós somos todos iguais, né? Então, estamos, sim, né, preparando com tranquilidade, fiquem tranquilas, e esse leitinho vai descer. Uma outra perguntinha ali, Charlize, né? Do preparo da mama a gente já falou, né? 28 semanas, posso fazer alguma coisa, Charlize? O que você fez? Conta para mim do seu preparo de mama. O meu preparo de mama foi absolutamente nada. A gente não se prepara a mama, a gente não faz nada. A mama, ela já tá pronta, né? A gente não passa hidratante. Você pode passar hidratante, eu vou pegar no seio, porque eu tenho costume de falar pegando, mas por isso que tem que ter uma tetinha do lado, porque daqui a pouco eu tô aqui, né? Tem que ter, hoje eu não peguei a minha, porque senão eu fico também igual você. Eu tenho muito costume de mandar vídeo do meu próprio peito, ensinando a fazer massagem, ensinando a pegar e tudo mais. Então, mas tá tudo certo. Não é tabu, né, Anne? Tá tudo certo. Então não tem que passar. Muita gente fala de passar aquela esponjinha vegetal. Imagina, você vai abrir portas para entrar bactérias antes do seu bebê nascer. Você pode pegar uma infecção por isso. Você vai estar machucando o seu peito sem nenhuma necessidade. Então você pode passar um hidratante em volta do seu seio para talvez prevenir alguma estria, que também não vai prevenir, porque se você tiver predisposição a ter estria, com hidratante, sem hidratante, vai ter. Mas é um cuidado que você está fazendo com o seu corpo, passar o hidratante na barriga, no corpinho, né? É um cuidado com você, um autocuidado. Então,
Não precisa ficar no sol, não precisa ficar passar esponjinha, nem nada. Tá tudo sendo Furar preparado. chão, furar Não, cabeça, né, ó, Charlie? exatamente, porque às vezes a pessoa, eu gostaria tanto de mostrar o bico do meu peito, mas as pessoas falam, eu não tenho bico no meu peito, eu tenho que fazer alguma coisa para esse bico vir, né, para fora. Eu nunca vou esquecer um dia que a Anne, eu fui há 3 anos atrás, mais de 3 anos, né, 4 anos que eu fui na palestrinha lá no Banco de Leite, e ela falou, imagina, o nosso nariz, se a gente ficar puxando ele para crescer, ele vai crescer? Ele não vai crescer. Você lembra disso, Anne? Ou não? Sim. Se a gente tem um Lembro. nariz muito pequeno, eu vou ficar puxando meu nariz aqui para ver se ele cresce. Será que ele vai crescer? Não vai crescer. O bico do nosso peito é a mesma coisa. Porque o bebê, claro que o bico, ele auxilia na amamentação, mas ele não é o fator que determina a amamentação, porque o bebê ele vai mamar pela auréola. É por ali que ele faz a extração do leite, né? Então, ele vai aprender a mamar com o que ele tem. Ele não sabe que ele precisa de um bico para mamar, né? Então, a gente não faz preparação nenhuma. Deixa tudo acontecer natural. Charlize, agora tem a Dani aqui, vamos ajudar ela. A Dani está falando que a filha dela está brigando muito com o peito, né? Como se não tivesse leite. O que eu faço? Na verdade, assim, ó, Dani, é muito complicado, a Charlize que atende mãe também vai saber que para a gente falar, Dani, a gente gostaria de estar vendo, de estar avaliando uma mamada, de estar vendo como é que está a mamada desse bebê para a gente conseguir te orientar melhor. Mas, assim, a Charlize, por experiência, né? Eu também, por experiência, a gente sabe que, às vezes, o bebezinho realmente pode brigar um pouco com o peito, por alguns motivos, né? Então, normalmente, uma das coisas que eu lembro que eu via, no final do dia, né? A gente está mais cansado, o peito normalmente tem um fluxo menor de leite, menos intenso. Então, nesse horário, às vezes o bebezinho pode reclamar, porque ele gosta daquele volume grande do início da manhã, por exemplo. A gente dorme, né, Charlize? Acorda com a cama às vezes molhada, né? Camisa molhada e tal, porque libera prolactina, o peito bem cheio. Agora, sim, existem vários motivos, né? Pode ser que o bebê esteja querendo um fluxo maior. Então, se esse fluxo, às vezes você percebe que no final do dia está menor, às vezes a gente pode ajudar a estimular esse peito para que a gente tenha um volume maior de produção. E as mães às vezes não acreditam que tirar ajuda, né, Charlize? Então, Ajuda. Elas tirar pensam o que leite quanto mais eu tirar, mais é a produção. é o que vai faltar para o bebê, né? E não, na verdade, na Na verdade, verdade, não, é. né? Na verdade, a gente sabe que o leite é produzido o tempo todo. Então, meninas, uma coisa que é importante a gente lembrar é que a Charlize falou no início aí da fala dela que desceu, tinha muito leite, o peito ficou duro, cheio. Uma das coisas que nós temos, na verdade, né, muito comum de não fazer é retirar o leite quando a gente está com esse peito cheio lá no início. Às vezes a gente está muito cansada, às vezes é dolorido, né? Às vezes a gente fica na função com o bebê, não tem nem tempo de comer. E aí eu lembro que a minha irmã falava assim, sim, só se eu não dormir, se eu não comer para tirar mais leite, né? Eu falava para ela, tem que tirar mais leite. Então, tirar leite nesse início vai fazer com que lá na frente a gente não sinta essa carência aí. Por quê? Porque o nosso cérebro é o que faz o comando e diz para a gente, ó, produz mais porque está saindo um volume maior, não está saindo só os 50 ml do estômago, né? Então, o peito vai produzindo um volume maior. Quando eu tiver com 1 mês, com 2 meses, que eu tenho os saltos e os estirões de crescimento, então, nesse momento, às vezes o bebê vai reclamar um pouquinho mais com o nosso peito, porque ele quer aquele volume que a gente tinha no início lá, né, da amamentação, logo que a gente ganhou. E às vezes agora a gente não tem todo aquele volume. Então, esgotar a mama realmente é uma coisa muito importante para que a gente consiga ter uma produção para todo o processo de amamentação. Mas fique tranquila, Dani. Mantenha a amamentação, melhore seu aporte, né, nutricional.
melhore líquido, tá? Ingesta hídrica, tome líquido, tente descansar com o bebê, talvez alguns horarinhos do dia, né? Para que você, mais descansada, consiga melhorar essa produção. Então, aquele soninho, né? Então, às vezes, depois do almoço, Dani, né? Tenta dormir um pouquinho se você conseguir. E uma outra coisa que é muito importante, hoje eu atendi uma mãe, Charlize, e fez assim, a Dani falando aí, eu me lembrei muito dela. Ela falou para mim, Anne, ela tinha vindo na sexta-feira, o pediatra encaminhou, porque ela não tinha ganho peso no retorno lá no ambulatório, e ela tinha muito leite, muito. Mas um bebê pequenininho, nasceu com 2,5 kg, perdeu peso, né? Tá voltando. E aí hoje ela falou assim para mim, eu não sei o que aconteceu, eu tô sem leite, a minha bebê não tá mamando. E ela estava muito preocupada, né? Com a questão de que a neném dela não tinha ganho peso. E vocês não acreditam, ela sentou na cadeira e eu comecei a conversar com ela, falar, explicar o que aconteceu. O leite vazava. E ela falou, mas como que em casa não estava conseguindo tirar, Anne? Então lembrem, gente, assim, ó, fiquem tranquilas. E quando essa mãe viu que essa bebê ganhou 200 gramas de sexta-feira até hoje, aí acabou a preocupação dela, né? Então, às vezes, não está tanto assim no bebê, mas muitas vezes pode estar realmente uma preocupação excessiva da gente, né, Charlize? Sim, o cansaço. Os primeiros, na verdade, assim, muitos meses para frente, a gente vai se sentir cansada. Alguns anos, talvez. Muito. Mas os primeiros 3 meses é um mês de adaptação muito grande. Eu mesma era uma pessoa que vivia esgotada, assim, eu me sentia sugada física, espiritualmente, pelo leite, por tudo, né? Então, no fim do dia, uma dica legal vai, entrega o bebê pro pai, toma um banho ali de uns 20 minutos, relaxa, pensa em outra coisa, come, toma um chazinho de camomila, pega o seu bebezinho e vai dar um mamazinho para ele, tranquila. E também, às vezes, o que acontece? Ali pode ser uma mãe, né, Anne, que esse leite, né, essa produção de leite acabou regulando antes, e é ótimo, tá tudo bem, ninguém quer viver, pelo amor de Deus, ninguém quer viver com os peitos pingando, duro desse tamanho. O nosso corpo é muito sábio, é muito sábio. Então, às vezes, com 30 dias, né, ela falou 38, na verdade, ali com 15, já às vezes o bebê começa a brigar, né? A Manu com 15 dias ali já brigava muito. E eu nunca pensei, é meu leite. Nunca pensei, tô com leite fraco ou pouco leite. Porque isso é a cultura do desmame que vem colocando na nossa cabeça desde muito tempo. Então, tudo a gente acha que é o leite. E às vezes não é o leite, né? Na maioria das vezes. É o intestino do bebê que começou a funcionar a todo vapor, ele tá, meu Deus, o que é isso aqui em mim, né? É um arroto entalado, né, Anne? Às vezes ele tá ali mamando e aquele arroto tá ali. Então a gente levanta um pouco o bebê, dá uma batidinha nas costas, caminha com ele, conversa, coloca de novo, né? E assim vai. Uhum. É isso aí. E aqui, né? Aqui tem uma mamãe falando, né? A Fran, que ela é mãe de primeira viagem, quer amamentar, né? Muita livre demanda. Claro que você vai conseguir, Fran. Essa questão do empoderamento, quando você realmente quer, a Charlize foi um exemplo de tudo isso. Porque eu acompanhei a Charlize, né, Charlize, nos seus primeiros dias, mas ela tinha, assim, um companheiro sensacional, né? Que dava um apoio fundamental para ela. Nem todas nós, às vezes, vamos ter o companheiro sensacional do nosso lado, né? Muitas de nós, às vezes, não tem companheiro, né? Mas é importante que a gente consiga contar com alguém, né, Sim, Charlize? sim. E isso faz toda a diferença, porque a gente vê que esse cansaço do fim do dia que a nossa amiguinha está sentindo ali, a Dani, é muito comum, a gente fica esgotada, né? Outro dia eu li uma pesquisa, meninas, não quero desestimular ninguém a ter filho, mas assim, a pesquisa mostra que as mães só vão conseguir dormir aquele sono da noite Depois de 6 toda anos. quando a criança tiver 6 anos.
né, Ah, Sarlise? então eu vou dar uma Então, assim, esperança, eu vou dar uma esperança, porque aqui com 2,5 tudo começou a fluir, a dormir, passar, e hoje dorme a noite inteira. viu? Com certeza. E assim, ó, e é para todos os bebês isso não, mas eventualmente vai ter aquela criança que acorda de madrugada assustado, né? Que E vai demanda falar, muito, mãe, né? e as crianças sonham, as crianças têm medo. Eu lembro que a Heloísa uma noite acordou, ela tinha 2 aninhos, ela falava, o urso, o urso. Então ela estava tendo um pesadelo, querida. Então, assim, é nesse sentido do sono da noite toda, né? Até que a gente consiga sentir que eles também estão ficando um pouquinho mais independentes e eles vão, né, conseguindo também ficar tranquilos na noite de soninho deles. E assim, a Manu, Thalys, queria que você falasse um pouquinho também, eu acho que é legal lembrar disso, né? É, como é que você fez o seu processo de livre demanda? À noite, como é que vocês faziam? O Manu dormia com quem, aonde? Como é que vocês faziam? Você e o Regi, né? Se Sim. organizavam? Então, ela foi uma bebê que demandou demais. Ela era uma bebê que realmente demandava muito, né? Eu sempre brinco que os bebês que dormem são os bebês do Instagram, né? Os que mamam um pouco, porque aqui na minha casa a realidade era bem diferente. Então, a minha amamentação começou a ser. É que às vezes existe um pouco de romantização, ai, que é muito prazeroso amamentar, que é muito maravilhoso. Realmente é, né, Anne? Mas no meu ponto de vista, é uma coisa tão natural que faz parte. Então, assim, para mim fazia parte. Eu não sentia, tipo, um nada além, nem muito menos. Tava tudo certo. Então, mas ela começou a ficar boa, sem eu sentir dor e tudo mais, com uns 3 meses. É, e foi a partir daí que eu comecei a ajudar muitas mulheres com a amamentação, sem eu ser doula, sem eu ser consultora. Eu participava de grupo de mães, então eu estava ali sempre muito ativa. Eu sempre fui uma pessoa que sempre buscou informação de qualidade e evidência científica, porque assim, a gente precisa de uma pessoa que ajude, com toda certeza, mas essa pessoa ela também tem que estar um pouco atualizada. Porque eu lembro um dia que eu tava com os peitos desse tamanho, né? E uma pessoa chegou pra mim e falou: vai ali tomar um banho de água quente que vai passar. Se eu não tivesse toda essa informação e todo esse preparo, eu teria ido tomar um banho de água quente. O que que ia acontecer com o meu peito? Ele ia explodir literalmente, né? Eu ia ficar com muita dor. Então ali eu comecei a ajudar as mulheres. E como que a gente fazia, eu e o Regi, né? Nos dias que ele ficou em casa, da licença maternidade, que eu acho que da licença paternidade, né? 5 dias é uma fraude isso, deveria ser muito mais. A gente deveria poder compartilhar com os companheiros, né? Ou companheiras, não sei. E nesse tempo que ele ficou em casa, acho que ele ficou uns 15 dias. Então, nos primeiros dias nem tanto, mas a gente acordava, ele acordava comigo para me ajudar a me posicionar e tudo mais, porque doía muito, eu ficava naquela vai neném mama não mama, pegava, era aquela dor, enfim, e foi passando. Então, hora ele ficava com ela, eu dormia um pouco, quando estava demais de cansada, e na maior parte do tempo era a mãe, porque eles realmente mamam e tem essa demanda da sucção não nutritiva. E para nós, para nossa família, a cama compartilhada, eu até vou fazer um post sobre isso. A cama compartilhada, ela ajudou assim, nem sei como falar, porque eu conseguia dormir muito mais. Inclusive, existem estudos que falam que mães que amamentam e fazem cama compartilhada dormem 40 minutos a mais do que uma mãe que não amamenta e que não faz cama compartilhada. 40 minutos parece pouco, mas é muito para quem não dorme. 40 minutos a gente acorda revigorada. Então, quando ele voltou a trabalhar, eu ficava o dia inteiro na função, não que não é uma função, mas na dedicação, né, dela. E à noite, quando ele chegava, eu já estava exausta, acabada, eu precisava dormir, comer, tomar banho e tudo mais. Então, a nossa estratégia foi o seguinte: eu dormia nos fins de semana. Sábado e domingo era o dia que eu dormia. Então, daí ele Que chegava legal.
Porque assim, durante a semana realmente não tinha como, porque ele trabalhando o dia inteiro e eu a noite inteira, e eu dormia aquele ditado que a gente sempre fala, ou que a gente sempre dá de conselho, durma quando o bebê dorme. Nem sempre é possível, porque a gente tem a louça para lavar, a gente tem algumas coisas para fazer, e que se ninguém fizer, quem não tem uma rede de apoio que venha ajudar ou que possa pagar alguém, né, é um pouco complicado. A gente vai deixando porque a prioridade é o bebê, mas chega uma hora que é necessário fazer, né? É, então a gente pedia também marmita para me ajudar, que eu não tinha condições de fazer. Às vezes era 2 horas da tarde, a hora que eu estava comendo. E, e aí Uhum. na sexta-feira para o sábado e no sábado para domingo, ela acordava, tipo, não sei, agora eu não vou lembrar bem, mas digamos, sei lá, 6 horas da manhã eu amamentava super ela e entregava para ele. Aí ele ia para a sala, fechava a porta do quarto e no colo ela dormia super, tipo 3 horas seguidas, né? Então ela dormia com ele e eu conseguia descansar. E quando ela chorava de novo que queria mamar, eu ia lá e dava mamar. Então foi a estratégia aqui de casa que a gente conseguiu fazer para que eu passasse pelo um Essa puerpério, fase, né? essa fase. E isso é bem legal, é uma dica bem legal, Charlize, porque eu lembro de uma mãe que ela contou que a cólica do bebê dela era da sexta para o sábado, né? Toda sexta para o sábado, mas assim, o que era a cólica, na verdade, desse bebê, né? Era a falta de apoio do pai, porque ele saía para jogar baralho e chegava às 6 da manhã do sábado. Ai, Então, você imagina, esse sufoco, né? Ele não tem que ser passado, né? Pela mulher. Então, você imagina a raiva que ela sentia, né? Qualquer uma sim, de nós, como a Charlize sim. falou, né? Era importante, né? Que o Reginaldo ficasse um pouquinho com ela para dormir. E os bebês, eles querem esse colinho, né, Querem, Charlize? muito. Eles querem muito. Então, quando o pai acaba assim, podendo dar esse colo, eu sempre falo para os pais, tira sua blusa, pai, deixa ela deitada, pele com pele, principalmente se for verão, né? Dá para a Sim, gente deixar esse bebê ali só de fraldinha em cima, né, do tórax do pai, e isso, eles ficam muito tranquilos, gente. Então, é bem importante a gente, né, conseguir ter essa parceria, né? incluir o pai na rotina, né, Anne? Porque às vezes a mulher, não é por maldade, mas às vezes fala, me dá aqui que comigo ele para de chorar, né? O bebê para de chorar. Mas dá oportunidade para esse, não só o companheiro, porque a gente também tem que lembrar quem é mãe solo, que vai ter uma sogra, alguém, mas principalmente o companheiro, para dar a oportunidade dele aprender também com esse bebê. Porque se a gente puxa só para o nosso lado, a nossa carga vai ficando muito pesada e vai chegar um momento que realmente a gente não vai aguentar, né? Então dá, ó, segura que o filho é teu também, né? Tipo isso, né? A gente vai falar isso pra, pra não criar caso em casa, mas ó, fica um pouquinho, vai se virando. Eu lembro que tinha vezes que ele tava ali no sofá e ele falava, meu Deus, marca aí meu braço que tá adormecido dela dormindo, e ele não queria mexer nela para ela não acordar. E assim a gente foi indo. Legal. Viu, Charlize, tem uma mamãe ali que nos perguntou o que é a cama Ah, compartilhada. muito Né? legal. Nem todo mundo aqui sabe, a gente fala muito disso, né? Sim, Mas a gente acaba não lembrando que outras pessoas às vezes não sabem, né? sim. Então, a cama compartilhada, ela é caracterizada por duas situações. Ou o bebê dormir na cama, literalmente, com os pais, né? Mas ela também é considerada cama compartilhada se você tem o bercinho, um Moisés, um carrinho dentro do quarto, do lado ali da sua cama. Por que que acontece? Quando você amamenta, tipo, a maioria das gestantes de primeira viagem querem fazer aquele quartinho, comprar a cadeira de amamentação, poltrona de amamentação, que a gente vai dizer que não é legal. É legal ter, mas com o tempo a gente percebe que nós queremos amamentar junto com as pessoas, porque a gente quer socializar, porque senão a gente fica muito afastado das pessoas, né? E o que que acontece? Na madrugada,
o ficar levantando, pegando o bebê, indo para outro lugar, né? Ou saindo para ir num quartinho. Esse bebê que dorme sozinho, ele acaba acordando mais mesmo. Então, isso faz com que a gente perca muito tempo de sono. Se o bebê está do nosso lado ou na nossa cama, por exemplo, quando a amamentação já ficou bem ok, que você já aprendeu a dar mamar deitado, você vai dar mamar, o bebê vai dormir, você vai virar para o outro lado e acaba dormindo muito mais rápido. Então, a cama compartilhada, ela ajuda muito nisso, para você ter um pouco mais de qualidade de sono. É, eu vi aqui os primeiros dias que realmente eu tinha que sentar, eu tinha que me posicionar, por conta da gente aprender uma com a outra mesmo. Então, isso eu ficava horas, porque você tira o bebê, daí você senta, daí você dá mamar. Aí você quer segurar um pouquinho o bebê. E quando o bebê tá quase dormindo, daí você vai lá e coloca o bebê de novo. Daí o bebê acordou de novo, porque você mexeu nesse bebê. Aí pega o bebê e você fica nisso a noite inteira. Então a cama compartilhada, ela vem para facilitar. E é claro, né, Anne, que com o bebê bem recém-nascido, a gente não vai fazer na nossa própria cama, né? A gente também precisa ter essa segurança de não dormir com um monte de coberta, com um monte de travesseiro e tudo mais. Isso, Charlize, não, é uma orientação tão legal que se a gente for fazer uma pesquisa, né, 80% das mães acabam fazendo cama compartilhada em algum momento, Sim, porque fica muito mais funcional, gente. Fica sim. muito mais funcional. E assim, qual que é a dica? Vou dormir aonde? Então a Charlize falou, né? Vamos dormir todo mundo na mesma cama. Olha, gente, nesse momento a mãe e o bebê são a prioridade. Então a mãe e o bebê ficam normalmente na cama, né, Charlize? Na cama do casal. Sim, E o papai, né, se a cama for uma cama, né, de um tamanho normal, menor, uma cama de casal normal, normalmente o pai tem que ir para o colchãozinho do chão, para o outro quarto, porque sim, realmente, né, sim. a gente precisa facilitar a vida da mãe. E assim, ó, é sempre importante a gente lembrar que tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Americana de Pediatria, elas orientam muito a questão de quanto menos pano em volta do bebê, melhor, né? Então, por exemplo, mesmo que seja no berço, né, Charlize, a gente sempre sonha com aquela, né, com aquela cama linda, toda enfeitada, decorada, né? Sim. Com muitos bichinhos, almofadas, protetores, enfim, né? E assim, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes isso pode ser um elemento que vai realmente levar a uma asfixia do bebê. Então, evitar realmente um monte de coberta, um monte de coisa. E até orientação para as mamães que já estão amamentando, não sei se tem alguma aqui agora, né? Alguém que esteja amamentando, mas é uma dica legal. O bebê ele acaba se descobrindo muito, a gente quer embrulhar ele demais em coberta. Então, na verdade, a gente tem que agasalhar um pouquinho melhor esse bebê para Isso. ele dormir e tirar o exagero da coberta, tá? Isso é bem importante, né, Charlize? E até porque os Eu bebês, sempre eles não gostam de coberta. E quanto mais eles crescem, não eles gosto. gostam menos ainda. Eles parecem uns cavalinhos ali, esperneando e tirando coberta e tudo mais. Aqui em casa, a Manu dorme na nossa cama até hoje. Então, teve uma época... Então, assim, a gente encostou a cama na parede e eu colocar... Ora ela tava na parede, ora ela tava no meio. Dependia o mamar que eu queria dar naquela hora, entendeu? Mamava muito aqui, daí eu trocava ela e colocava pra lá. Tem um estudo também, Anne, bem legal que fala, e a gente acabou comprando uma cama king pra dormir todo mundo bem de boa. Mas tem um estudo bem legal que fala, eu não vou lembrar o nome certinho, mas os pais que a gente envolve bastante, eles acabam liberando ocitocina e eles acabam tendo o mesmo instinto protetor que de uma mãe. Então o bebê respirou diferente, o pai acaba acordando. E o pai, ele também fica imóvel na cama, né? Igual a mãe, porque sempre está em estado de alerta para proteger a cria. Então, por isso que é legal a gente envolver o parceiro em tudo, para ele estar alerta em todos os momentos também. Com certeza. E a ocitocina, para quem não sabe, né, é o hormônio que é liberado, né, quando a gente tem algumas situações, né, Charlize, de prazer. Então, na relação sexual, a gente libera ocitocina. A ocitocina, na hora do parto, é que vai fazer a contração do útero, né, para que esse bebê
vá vendo que está na hora de ele nascer, para que a gente tenha, né, o período expulsivo e o nascimento desse bebê. E a gente tem a ocitocina na amamentação, que faz a mesma função que a contração da alvéola para o leite. Para injetar o leite. Então, isso e ela é chamada hormônio do amor, né, Charlize? Porque ela é liberada nessas situações que envolvem realmente muito amor. E o pai realmente eles liberam, porque os homens também têm os hormônios que a gente tem, né? Então a ocitocina está presente mesmo nos pais. E isso é muito bacana, porque desenvolve esse lado da paternidade, né? Do cuidar, de proteger, de estar atento, né? Isso é muito legal. Charlize, fala um pouquinho para a gente, então, aqui do seu trabalho de doula, senão nós não vamos conseguir falar, né? Sim. A Marcela está aqui me avisando que daqui a pouco a nossa horinha está terminando. Mas já? Aí a gente vai tentar falar um pouquinho do trabalho, né, Charlize, do seu trabalho de doula. E assim, tem umas perguntinhas aqui. A Mariana, eu vi que fez uma pergunta aqui, ela tem silicone. Mariana, a gente vai falar sobre isso depois, pode ser? A gente fala com você qualquer coisa em box. E depois a gente vai estar respondendo também essas coisas também em outras lives. E aí a Charlize vai falar um pouquinho para nós aqui da questão, né, da doula. Quem é a doula, Charlize? Qual o papel da doula nesse acompanhamento dessas gestantes? E qual que é a importância de a gente ter essa pessoa que vai estar do nosso lado, né, cuidando da gente nesse processo todo? Então, a doula, ela tem um papel, eu digo assim, ainda mais agora, em tempo de pandemia, porque a doula, além dela trabalhar com vários profissionais e saber a conduta de vários profissionais, a doula, ela sempre está trabalhando com evidência científica. Então, assim, na internet a gente acha muita coisa, né, Anne? De tudo, absolutamente de tudo. E tem muita coisa boa, mas na internet tem muita coisa ruim, assim, muita coisa desinformada, muito achismo, muita opinião pessoal. Então, a doula, ela não vem com a opinião pessoal, ela vem com o que é de atual, de novo, a gente sempre está muito atualizada para passar todas as informações. Então, a gente atua no pré-parto, né, ali no pré-natal, né, na gestação, a gente atua no parto e no pós-parto também. Então, no pré-parto, né, no pré-natal que nós fazemos, a gente tem encontros, e nesse encontro é falado de tudo, desde o parto, amamentação, pós-parto, tudo mais. Então, é realmente uma preparação para tudo que vai acontecer. A gente costuma trabalhar por fases e mais para o fim, porque não adianta também ficar falando no início, por exemplo, com 20 semanas, 30 semanas, porque acaba esquecendo, né? Principalmente a amamentação, que muitas mulheres, assim, estudam superficial ou às vezes nem estudam, então a gente deixa para falar bem na finaleira mesmo, passando todos esses tipos de informação. Então, a doula, ela não é uma parteira, né? Ela não faz nenhum tipo de procedimento, então não faz toque, não faz ausculta, nada disso, né? Mas o que... Não faz o parto, né? Não faz o parto, até porque a gente gosta de falar, quem faz parto é a mulher, né? Mas essa mulher, ela precisa de uma equipe técnica, porque o que acontece? A doula, ela tá para o suporte físico e emocional, e nós também temos toda a parte de técnicas não farmacológicas de alívio de dor, manejo clínico de amamentação, tudo que envolve amamentação a gente explica, a gente fala, eu falo de forma bem simples, né, você pode ver, para que a pessoa possa entender realmente o que eu estou falando, uma conversa assim, não fico usando termos e coisas difíceis, né, me fugiu um pouco. Então, me fugiu totalmente o que eu estava falando. Não, sobre a orientação, é importante, eu acho que é legal isso. Você estava conduzindo, assim, a orientação, a amamentação fica mais isso, natural, né? Isso, então a gente passa tudo isso. Então, o que acontece? Chegou o dia do parto, então nós atuamos no parto, né, no dia do parto, então geralmente o primeiro contato dessa gestante é com a doula, então nós vamos até a casa dessa gestante,
que a gente conduz ela, a gente fortalece ela, mas tudo já está aqui dentro, né? Ela já veio se construindo ao longo da gestação. Então a gente só acaba dando aquele plus, né? De informação, de apoio, de empoderamento, de dizer, olha, você é capaz, tanto no parto e principalmente na amamentação, porque a gente vê que a amamentação ela acaba sendo muito mais desafiador do que o parto, porque o parto é um dia. Ou dois, às vezes, três, talvez. Mas a amamentação é muito tempo, né? É, então a gente fica com essa gestante, monitora não, né? Mas assim, as contrações é o máximo que a gente faz no sentido de ver se tá tudo bem, ver a fisionomia dessa mulher. E quando as contrações começam a ritmar, ou vai para o hospital, se for a escolha dessa gestante, ou fica em casa, se é um parto domiciliar e já chama a equipe, né? Então, enquanto a equipe está toda focada para saber se esse bebê está bem, se essa gestante está bem, a doula está dando todo esse suporte emocional para ela. Então, a gente trabalha com óleos essenciais, com massagem, com técnicas de respiração, com afirmações positivas. É muito legal, na verdade. Só quem teve uma doula sabe o quanto é importante, o quanto é legal ter. E aí, esse bebê nasce, é muito importante falar que a doula, então, a gente tem esse conhecimento da amamentação. Claro que se foge um pouco, na verdade, se for, né, por exemplo, alguma doença, alguma coisa no sentido que dê depois uma mastite, uma cândida mamária, vai ser feito o acompanhamento com o médico, porque por mais que a gente saiba todas as medicações, quem prescreve é sempre o médico, né? Então a gente trabalha juntinho ali, é por isso da importância da equipe multidisciplinar, né? Todo mundo trabalha junto e todo mundo tem papéis diferentes, mas se somam. Então o bebê nasceu, a doula já tá ali para colocar esse bebê mamar direitinho, ver se a pega dele, se a pega tá certinha, ver, né, a bochechinha, ver tudo que tá acontecendo, né? Se essa mulher ainda tá muito ligada, a gente abaixa um pouco as luzes, né? Tenta focar ela ali na amamentação. E assim, então aí beleza, né? A gente ajudou ali na primeira hora, na verdade a gente acaba ficando 2 a 3 horas depois do nascimento e fica em contato constante no WhatsApp, né, no telefone, e a gente faz as visitas pós-parto. Essa visita pós-parto a gente, além de avaliar como que esse bebê tá mamando e como que tá tudo nessa mulher, a gente também passa as dicas para ela passar um puerpério mais tranquilo, né? Sobre a esterogestação, que tem relação com o bebê, né? O puerpério fala da mulher, das mudanças com a mulher, e a esterogestação, que é a partir do bebezinho, de ficar no colo, de mamar em livre demanda e tudo mais. E a gente sempre está ali observando. E tudo que vai fugindo um pouquinho do nosso conhecimento, a gente corre para um banco de leite, corre para o médico, corre para um profissional que consiga ajudar que essa amamentação flua e dê tudo certo. Nossa, é tão legal, Thalise. Assim, eu não sei se as pessoas que de repente estão aqui participando da live têm um pouquinho de conhecimento em relação a isso, né? Conseguem, de repente, ter essa noção, mas eu sou fã do trabalho das meninas, né? Uma coisa assim linda, né? Eu fico encantada. Eu acho que se eu não cuidasse dos peitos, eu ia ser da equipe delas, porque eu estou muito encantada, eu adoro, e a Thalise, assim, é uma menina que é muito estudiosa, né? Eu realmente acho, Thalise, o seu empenho fundamental. A doula, né, para as meninas que estão aí, e acho que tem algumas doulas participando também, né? A doula, ela tem uma formação para ser doula, ela estuda para ser doula. Ela não necessariamente tem que ter um curso da área da saúde, Sim. né, Thalise, ter um curso técnico nisso, mas ela vai estudar. E assim, elas abordam com tanto carinho e eu aprendo muito com elas. Tem muitas coisas que eu aprendo com elas até hoje, né? As falas que elas colocam, a forma com que elas colocam.
Então, é muito legal. E elas cuidam do ser integral, né? Elas Sim, cuidam daquela família, daquela mãe, daquele ambiente. Então, eu acho sensacional, Charlize. Olha, é muito lindo o trabalho de vocês. E quem dera um dia a gente possa ter as doulas dentro dos hospitais todos, né? Para sim. que as, as mães tenham essa oportunidade de serem Sim, a gente cuidadas, sempre né? fala que se doula fosse remédio, seria antiético não receitar. Porque só quem tem uma doula, a gente sabe que não, nem todo mundo tem financeiramente condições de ter, como uma consultora de amamentação, mas a gente sempre está dando muita informação gratuita, como o teu espaço, né? O banco de leite mesmo, as nossas redes sociais, a gente sempre tá para ajudar essa mulher, né? Tendo condições ou não. Então a gente sempre está à Sim. disposição. É. Charlize, nós temos 2 minutinhos, tá? Tá Só bom. para responder aí, se relembrou uma perguntinha que ficou lá atrás. O que a gente faz para higienizar as mamas, né? A gente, Não, a gente tem muito comum essa pergunta, né, Charlize? Fala um pouquinho para as mães da higiene das mamas, né? nenhuma, porque o leite, olha, o leite ele é fantástico. Se a gente for falar só do leite, né, Anny, acho que vai umas 1000 lives só falando do leite. O máximo que você vai fazer, o bebê terminou de mamar, você vai tirar um pouquinho do leite e vai passar ali na mama, deixar exposto, tipo Índia mesmo, nos primeiros dias, porque ele vai precisar criar uma resistência, vai se anormar um pouquinho de desconforto no início, né, Anny? Mas nada que doa, então não tem que fazer nada, tá tudo perfeito. Deus já mandou a gente prontinha. Prontinha. E assim, olha, gente, não precisa passar álcool, não precisa lavar o peito toda vez que for amamentar. Tem que A higienizar as higiene das mãos, né? Isso, as mãos. higiene das mãos é importante e o banho que vocês tomam. Quem toma 2 banhos por dia, 2 banhos. Quem toma um, né? Então é nesse sentido, tá, meninas? Só nesse sentido. Então, Charlize, vamos aproveitar agora só para a gente despedir. Daqui a pouquinho a nossa live encerra, né? A gente não quer deixar você ir embora sem dar um tchau e fazer um convite, né? Que a gente já tem aí. A Charlize falou que agora o bichinho da live picou a gente aí, né? Que Sim. legal. Então, na próxima semana, a gente vai estar com a Anne também, aqui no Doulas Bem Gestar. Nós vamos estar com um bate-papo de perguntas e respostas. Então, se ficou alguma pergunta aqui, né, Anne, que a gente não conseguiu responder, na sexta-feira, no sábado, agora eu não tô lembrada, mas a gente vai estar postando aí. É, E vamos fazer isso, pergunta e resposta, que eu acho que a galera curte mais, né? é muito legal. E essas mães que de repente ficaram com algumas dúvidas aí, meninas, entrem lá, né? Sigam a Charlize aí também. E as que estão seguindo a Charlize, sigam a gente. E a gente vai trocando as figurinhas, né, Sim, Charlize? eu tô super Faltam à 28 disposição. segundos. Charlize, 28 segundos, né? Um beijo grande para Beijo. você, para a Manu, para esse anjinho que está vindo, para o Regi. Obrigada por ter participado. Obrigada. Olha, é sempre muito bom te ver, Ai, tá? obrigada, E adorei o olha, muito convite. sucesso. Adorei o convite, Ai, que amei, legal. amei. Olha, aqui tá